aqui hoje para dar uma dica que serve para duas coisas, serve para muitas coisas, mas eu quero falar sobre essas duas vantagens hoje. Então, é sobre controlar, não é controlar, mas manejar a ansiedade e também ajudar na autoestima. E o que seria? É um hábito antigo que a gente tem, geralmente na adolescência. Às vezes eu vejo que a maioria dessa geração nova não tem, que é a nossa velha e boa agenda. Hoje a gente tem agenda, a gente tem planner, a gente tem caderninho, tem umas coisas bem lindinhas, né? Facilita a vida. Então eu vou mostrar pra vocês, olha só. Eu faço agenda desde sempre, ó. Essa daqui é de 97, minha agenda. Olha, depois eu vou contar pra vocês umas coisas que eu achei aqui, antigas minhas. Então, pra que agenda? Nosso cérebro, ele tem um sistema que eu gosto de chamar, que é a secretária do cérebro. Então, tudo que a gente tem que lembrar, tudo aquilo que preocupa a gente tem que lembrar, tipo, eu tenho que comprar amaciante para roupa amanhã, eu tenho que passar lá na farmácia pegar o meu remédio e eu tenho que ligar para aquele cliente para passar o orçamento. Então são coisas que você tem que fazer. Quando a gente sabe que tem esse compromisso, que tem que fazer, a nossa secretária, ela é ativada. E aí o que ela faz? Ela começa a mandar mensagens para você, um sinal, olha, você tem que ir no mercado, olha, você tem que isso. E ela fica nesse sistema inconsciente, preocupada, tentando mandar mensagens fora da hora para você lembrar daquilo que você precisa. E isso é um combustível de ansiedade. E esse processo, muitas vezes, ele é inconsciente. A prova disso que, por exemplo, às vezes a gente quer lembrar o nome de alguma coisa, tipo, vai contar pra amiga que você comprou um creme maravilhoso. Você esqueceu o nome. Aí a gente fala, eu já lembro. Aí a gente continua conversando, fazendo o que tá fazendo, e do nada, depois, lembra o nome do creme. Por quê? Porque a secretária ficou procurando nos arquivos qual que era o tal do nome do creme e trouxe para você. Então, quando você tem um compromisso que você coloca na mão da secretária, que você tem que lembrar, ou algum problema que você tem que resolver, a secretária fica ali trabalhando. Imagina isso, 1, 2, 5, 20 coisas que a gente tem que fazer num dia. Então isso faz a gente ter essa sensação de estar com a cabeça cheia, de ter muito problema, de estar não saber. Às vezes a gente tem um monte de coisa para fazer e não faz nada. Por quê? Porque a secretária está sobrecarregada. De noite você está lembrando que você tem que ligar para o cliente. Você está tomando banho e você está lembrando que você esqueceu de comprar amaciante. Então quando a gente pega a agenda e anota, a secretária entende que não está mais na mão dela. E ela para de mandar os sinais. Então, o que acontece quando a gente começa a ter agenda? A gente começa a diminuir esses sinais de alerta de coisas que a gente tem que fazer, que fica atrapalhando a nossa concentração, fica atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso sono, né? Fica vindo aqueles pensamentos intrusos, não tem nada a ver com o que você está fazendo, você está lembrando do tal do amaciante que você esqueceu. Então, a agenda, ela ajuda sim a manejar a ansiedade, a prevenir você ter crises de ansiedade, insônia. No meio da noite, você lembrou que tem que comprar o amaciante? Levanta a nota. No começo parece meio chato, sabe? Nossa, vou levantar. Mas você vai levantar, vai gastar uns segundinhos, mas você vai tirar da mão da secretária o seu sono. Vai ser maravilhoso. Porque na hora que você está preocupado, você não chega a descansar totalmente. Então, é bem importante você ter o hábito de anotar, para que a secretária da mente não fique tão desesperada, fazendo 1000 coisas e dispare gatilhos de ansiedade. Tá, aí até aí ok. Mas o que isso tem a ver com autoestima? A autoestima, ao contrário do que muita gente pensa, não é a gente se olhar e achar maravilhosa, linda, e a mulher mais incrível do mundo, e o homem mais desejado de todos. Isso não é autoestima. A autoestima é a gente acreditar que a gente sabe fazer aquilo que a gente sabe fazer, que a gente tem competência, e que a gente é merecedor também. Então, isso é autoestima. Quando você vai planejar a sua semana, quando você vai anotar as coisas que você vai fazer, coloca seu to-do list, coloca as coisas que você tem que comprar, né? Você vai planejar, é uma agenda de planejamento. Você vai colocar na agenda prioridades.
né? E nessa prioridade, você vai poder visualizar na sua semana quanto do seu tempo você investiu em você. Quanto do seu dinheiro você investiu em você. Quanto da sua energia você investiu em você. Então, às vezes, você cuidou da casa, você cuidou do seu carro, você cuidou do seu trabalho, você cuidou de tudo isso, tudo é muito importante. Mas você não pode negligenciar a si mesmo. Então, a agenda vai ajudar você também a perceber o quanto que você está se cuidando e se colocar como prioridade. Porque se você não estiver bem, você não vai manter seu trabalho, você não vai manter seu carro, você não vai manter seus relacionamentos, você não vai cuidar de ninguém, você vai estar mal. Então é importante que você se coloque como prioridade. E quando você anota, nosso cérebro ele é muito visual, né? Ele fala, opa, ela se reservou ali meia hora, 1 hora para fazer a unha. Ah, esse horário aqui ela vai ler um livro. Olha, colocou uma coisa que eu fiz pra mim. Você coloca alguma coisa que você faz pra você, que você goste, pra se cuidar, né? Uma demonstração de alto amor. Põe lá na sua agenda também. Aí ele fala, olha, se ela tá investindo tempo, se ela tá investindo dinheiro nela, é porque ela tem valor. E aí a nossa autoestima, a nossa autoavaliação começa a ser mudada. Então, no começo, você não vai perceber muitas mudanças, mas é a forma de você se organizar e a forma de você se priorizar que vai fazer a diferença, tanto para você não cair numa crise de ansiedade, não desenvolver uma patologia de ansiedade e ao mesmo tempo de você conseguir reconstruir aquilo que você é, reconstruir a imagem que você tem de você mesma, rever os valores que você tem de você mesma. E é planejando, porque a gente só coloca na agenda, a gente só faz, a gente só se importa com aquilo que é importante. Então, se você está na agenda, você vai começar a trabalhar a sua autoestima. E é assim, é devagarzinho. Não é você ir lá e falar palavras lindas para você no espelho. Não vai mudar nada, porque você não está provando com atitudes. Então, é se priorizando uma coisinha por semana. Começa a mudar uma coisinha no seu dia a dia. E isso vai fazer diferença. E isso vai começar a trabalhar a sua autoestima. É com atitude. Não é só com palavras vazias, palavras ao vento, por mais bem intencionadas que elas sejam. Palavras sem atitude são mortas, não valem nada, inclusive para nós mesmos. E aí o que acontece? A gente começa a desacreditar na gente mesmo, fala, que mentira, tá falando isso, que é a mulher mais linda do mundo? Nem é. Tá falando que o cabelo é mais maravilhoso do mundo? Nem é. Porque a gente sabe que a gente não é a mais maravilhosa, a mais lindíssima. A gente sabe. Aí a gente começa a falar essas histórias pra gente mesmo. Aí a gente sabe que a gente tá mentindo. Entende? Como que você vai fazer o seu auto-amor crescer, a sua autoavaliação crescer com uma base numa mentira? Mas se você começa a priorizar uma coisa, a gente começa a mudar o valor dela. E é assim com a gente também. Espero que vocês tenham gostado da dica, tá bom? Qualquer dúvida, precisar conversar sobre isso, tirar uma dúvida, quiser me dar sugestões de tema, é sempre muito bem-vindo. Tchau, então, até a próxima.